Olá! Para você que gosta de uma boa conversa, bem-vindo ao podcast Vale uma Prosa. Começando mais um Vale uma Prosa, esse bate-papo que vale uma prosa, vale ou não vale uma prosa? Sempre Fábio. vale, sempre vale. Todo aí, dia Fábio, tem um episódio legal. Muito bom. Convidados De alto nível. Assuntos importantes. Interessantes, não só para a cidade, para todo mundo, né? Para a todo região mundo, inteira. todo mundo. E hoje, Fábio, nós vamos trocar ideia. Deixa eu até falar para a galera. Gente, manda para os amigos, para a família, o WhatsApp da família, tem assunto para caramba, mais de 70 episódios, isso? 73 vezes. Tem tudo, tem um monte de assunto aí, então manda para toda a família. Bora compartilhar esse negócio? E aí, Fabião, com quem que nós vamos falar hoje? Cara, hoje a gente vai falar com o presidente de uma instituição que eu gosto muito, eu acho que é essencial. É essencial, com certeza. Vamos falar com o presidente da PAI, Marco Tolomei. Marco Tolomei, aê, Marcão! Marco, sem S. Esse é charada de verdade. Tudo bem, Marco? Boa tarde, Marquinhos. Boa tarde, Fábio. A todos aqueles que acompanham o Vale Prosa. É um prazer e muito obrigado pelo convite. Viu? Nós que agradecemos. A gente que agradece de estar aqui para a gente falar de coisas interessantes, não só para, né, como a gente fala, não só para a cidade, como para todos. Que é ser um presidente de uma instituição tão importante, vamos dizer assim, não só, né, para a cidade, mas que é ser hoje o presidente disso, representando? Então, Marquinho, Fábio, na realidade eu entrei nesse mundo porque eu tenho uma filha especial, né? Então, assim, quando aconteceu isso na minha vida, e é uma coisa muito interessante, porque a minha esposa, veja, quando eu conheci minha esposa já trabalhava na PAI, mas em São José dos Campos. Olha. Ela é uma pessoa que se formou em pedagogia, fez habilitação em educação especial por opção de profissão, entrou na PAI, trabalhava na PAI, nós nos conhecemos, namoramos, casamos e aí tivemos uma filha. A síndrome da minha filha é muito rara e aí depois de um ano já da minha filha viva, existente, diagnosticamos que ela tinha uma deficiência, mas não qual era a síndrome. Nós conseguimos fechar o diagnóstico só com 10 anos de idade. Caramba. E aí, o que acontece? Quando minha filha nasceu, eu falei para minha esposa, dá um tempo no trabalho para se dedicar ao filho, né? Que pelo menos até uns 5 anos de idade e tal. E foi o que aconteceu. E no meio do caminho, a surpresa de a nossa filha ser especial. Passado esses 5 anos, ela falou, Marco, vou voltar a trabalhar. E aí ela mandou um currículo para a PAI de Taubaté e foi chamada. Então, nessa ocasião, quem era presidente era a dona Mércia. E aí ela foi, estava trabalhando na PAI, estava vencendo o mandato da Mércia, ela pegou e falou para minha esposa, fala para o seu marido vir assumir a PAI e tal, não sei o quê, vocês têm filho especial, e aí vocês são desse mundo, não sei o quê. Eu criei muita resistência no início, mas posteriormente eu falei, dadas as dificuldades todas que eu enfrentei ao longo de uma caminhada, né, você vê o quão ainda a sociedade tem discriminação, quanto ao público, os órgãos públicos fecham os olhos para isso, e a gente, graças a Deus, tendo um pouco mais de esclarecimento, eu falei, por que não ajudar as pessoas que têm dificuldade de acesso, têm dificuldade de informação, falta de orientação. Então, eu resolvi estar à frente do trabalho da PAI, não só pelas crianças, mas também para auxiliar as famílias no direcionamento da busca daqueles que são os seus direitos. Legal, e nada melhor do que uma pessoa que tem ali, que tá envolvido realmente nisso. Exatamente. Obrigado. Sabe o que é, Marquinhos? É que nem você vê, tem muitos trabalhos, que nem, por exemplo, de recuperação de drogados e alcoólatras, como uma criança especial. Às vezes a pessoa tem a boa vontade de estar à frente de um trabalho, mas se você não tiver vivido isso pessoalmente, como que você se comunica com uma pessoa se você não sabe quais são as dores reais da pessoa? Né? Que nem, por exemplo, você vai falar com um drogado se você nunca foi, você não sabe a crise de abstinência, o que leva aquela pessoa a chegar a um ponto de ter alguns tipos de atitude, não é verdade? Sim, então, você precisa falar a linguagem. Ou nunca teve isso em casa, né? É Porque às isso. vezes você tá ali em contato, beleza. Você ouve falar, é diferente. Exatamente. Né? Mas viver a prática do dia a dia, e a criança especial é isso. Então, quando eu vou conversar com os pais, qual é a vantagem?
Nenhum pai vai falar, você não sabe o que eu passo. Eu sei que eu tenho em casa. Exatamente. Você entendeu? Às vezes até pode falar porque pode não saber, daí você fala, peraí, deixa eu explicar. Eu tenho uma filha, né? Sim. A minha filha é 100% dependente, é fraudante com 20 anos de idade. Então eu sei das dificuldades. É uma pessoa que depende integralmente do pai e da mãe. Então a linguagem fica mais fácil, né? De você saber as dores e poder entender as dores do familiar e também direcionar melhor o caminho, né, as informações, a busca pelos direitos e tudo mais. E você até comentou, né, da dificuldade, talvez, das pessoas não entenderem ainda, né? Acho que a gente está em 2024 e ainda tem uma resistência, né? Um certo preconceito, resistência, talvez por falta de informação ou educação mesmo, a pessoa. Estar à frente dessa instituição, o que você tem, o que você pode fazer para divulgar mais, para levar conhecimento às pessoas? Eu acho até, você até comentou que faz festa com escolas, acho que é interessante integrar as crianças com isso, né? Porque as crianças que vão ser... Mas existe alguma ação efetiva que vocês acabam fazendo ou vocês só estão ali acolhendo? Como é que é o trabalho? Então, Marquinhos, Fábio, o que nós fazemos, né? A busca até da parceria com essas escolas que nós fazemos de festa junina, que são 5 escolas, é justamente trazer esse público para dentro da instituição, porque o nome APAE é forte. Todo mundo fala, eu conheço a APAE. Não. Conhecer a APAE é ir lá. Né? Porque quantas pessoas que quando chegam na APAE, isso não é pouco, eu diria 80%. Quando visita a APAE e conhece os trabalhos realizados, todo mundo fala, nossa, eu não imaginava que era isso. Então, se eu ouve falar da APAE, qual é a concepção? Isso aqui não estou falando de forma agressiva nem nada. Quando você ouve falar da APAE, a população em geral, ela imagina que a APAE seja um depósito de lucro, que sejam pessoas que se batem, que se agridem, entendeu? Que você tem que ter medo, que tem doença transmissível. Chega lá, tá tudo amarrado. Tá tudo amarrado, exato, mas essa é a visão. Eu falo para vocês porque a gente cansa de ouvir isso, porque quando vai lá, eu não imaginava que era assim. A pessoa fica perplexa de ver uma realidade totalmente distinta e diferente daquela que ela imaginava, entendeu? Então, que assim, o que nós vivemos, Marquinhos? É o que eu falo sempre para as pessoas. Não adianta nós brigarmos para a aceitação. Isso eu falo para muitos pais. É direito? É direito, ok. Mas assim como é direito do negro, e até hoje o negro sofre preconceito. E é uma coisa impressionante, se nós pararmos para fazer uma reflexão, após a pandemia, né, parece que tinha dado uma amenizada um pouco antes. Após a pandemia, vamos para o campo de futebol. Como se tornou latente as ofensas racistas, as manifestações racistas, não é no Brasil, na América do Sul toda, na Europa inteira. Então a gente fala quer dizer, se o negro que sofreu primeiramente o preconceito, ele não conseguiu vencer ainda, agora depois, posteriormente, começou a briga, né, o LGBT, que a mais, tudo, o movimento aumentou na busca pela aceitação, na busca por uma sociedade mais inclusiva, menos racista, menos homofóbica, mas o tempo inteiro você se depara com essa situação. Então, o que eu oriento os pais? Isso por um exemplo que eu vivi. Vou dar um exemplo aqui para você ter uma noção. E isso é cultural da sociedade. Um ano, minha esposa de férias, ela pegou minha filha e desceu para Ubatuba junto com uma outra mãe que tem uma filha especial. As duas desceram juntas, porque se juntam, uma ajuda a outra e vamos em frente. Elas foram à noite no supermercado, no centro de Ubatuba, estava chovendo, e ela com as 2 crianças no carro. O supermercado lotado, ela parou o carro aguardando a liberação de uma vaga especial. Quando saiu o carro de uma vaga especial, os famosos espertos, veio uma senhora com um carrão importado e embicou o carro na frente, sendo que ela estava com a seta ligada para adentrar, já esperando. A minha esposa desceu do carro e falou para a senhora, nós temos 2 filhas especiais, essa vaga é de especial e a senhora entrou na nossa frente. Ela falou, eu estou de férias, o problema é seu. Então, essa é a realidade de uma sociedade que as pessoas acham que não, está mudando. Não está mudando. Quem tem
É como o negro, só o negro sabe o que ele enfrenta de preconceito. Como só nós, pais de crianças especiais, sabemos que a sociedade ela não é inclusiva. Ela é segregadora e ela é homofóbica e ela é racista. Interessante entendeu? comparar. É a primeira vez que eu vejo uma comparação de pegar as pautas, né? Vamos dizer, as pautas mais em voga aí, que é negro e LGBTQIA+, e você está comparando. É a primeira vez que eu vejo uma pessoa comparando e para mim faz muito sentido, porque também é um preconceito. Sim, né? sim. Você vê, e são brigas que eu falo pra você. Você pega ali negro, posteriormente o movimento mais forte é do LGBT, que está mais organizado, e a sociedade, por que a sociedade das pessoas especiais ainda não se juntou e ainda não tem um movimento tão forte? Porque até uns 20 anos atrás, 15 anos atrás, as famílias escondiam. Escondia, é verdade. Entendeu? A própria família. A família tem esse preconceito. Tem. Nasceu um síndrome de Down, tá escondido. Sim. E não é crítica, mas se você pegar, por exemplo, a Elô Pinheiro, todo mundo veio saber que ela tinha um filho especial que tem 60 anos de idade, é questão de 15 anos atrás, porque ela, durante 45 anos de idade, ela escondeu o filho. Sim. Por preconceito da sociedade, de não apresentar o filho na sociedade, porque o que vão pensar de mim? O Jô Soares, escondeu o filho. a vida inteira ele escondeu o filho. Mas será... então, isso aí é muito interessante, essa pauta. Mas será que também, por as pessoas não entenderem, esconde, tudo bem, que eu acho uma sacanagem fazer isso, né? Ou na época, não sei o que pensava, mas a gente não estava, ninguém... Se até hoje a gente ainda não está preparado... Sim. E mesmo assim a gente tem muito assunto, né? Tem políticas, tem várias pessoas à frente e trazendo isso, mas você imagina 30 anos atrás, aí que a gente não tava, entendeu? Acho que o preconceito do negro, os gays, enfim, isso já vem com mais tempo se tentando... A discussão. Essa discussão é nova, vamos dizer assim. Sim, justamente isso, porque assim, aí é que eu falo você, o atropelo das coisas, né? Como os pais sempre esconderam, cada um sabe o seu motivo, e aqui eu não estou criticando absolutamente ninguém, né? Eu estou dizendo que é fato. Isso é fato, não adianta se esconder. Tanto é que, assim, a PAI tem 300 crianças especiais aqui em Taubaté. O Madre Cecília tem mais ou menos 600, dá 900. Mas em Taubaté existe mais de 15 mil pessoas que têm alguma síndrome. Caramba. Essa é a realidade que poucas pessoas têm de conhecimento. Então. Porque isso não é Taubaté. Hoje, pelo último 5%? Censo, chega a 10%, varia de 7% a 10% da população. Entendeu? Nessa última censo que saiu agora, o Brasil tem 35 milhões de pessoas especiais. Interessante, hein? Você entendeu? Então, é isso que as pessoas precisam entender. Nós estamos falando aí em 7%, 7,5% da população brasileira. É bastante gente. É gente. Só aparece... Aonde estão? 1%. Né? Se você pegar depois as escolas particulares, a rede regular normal, tanto do estado quanto do município, você não tem 500 crianças matriculadas. Pode fazer esse levantamento, eu falo para você sem medo de errar. Não tem. Aonde estão as outras 10 mil crianças de Taubaté que estão escondidas ainda? Só que qual é o maior problema disso tudo? Que os pais que estão começando a sair em busca dos direitos, eles estão saindo por quê? O Fantástico começou a levantar aquelas questões de o Drauzio Varela, tem que sair em busca do direito, porque toda criança... Não sei. Só que, veja, nós que estamos lá, eu estou há 12 anos à frente do trabalho da PAI. 12 anos. Então, o que acontece? Você tem síndrome de Down, que é possível, sim, você colocar numa escola e ele ter o aprendizado, mesmo que ele seja um pouquinho, ele é leve, ele aprende, ele se desenvolve. Mas você querer dizer que todos têm a mesma percepção e a mesma condição, não tem, cara. Não dá. Essa é uma outra, como veio a questão de direito, tem muitos pais hoje que brigam pelos direitos, ok? Então, eu vou dar um exemplo para você que tudo isso é vivência minha. Quando minha filha atingiu 2 anos de idade, nós levamos ela num neurologista, o neurologista falou assim, olha, coloca sua filha numa escola para ela poder integrar com as pessoas e tudo mais, faça a integração em todas as terapias, tudo isso eu fiz. Coloquei numa escola particular, você chega numa escola particular, tem a mensalidade, mas
como ela tem muita dificuldade, precisa pôr Uma um sala tutor junto. especial, Entendeu? Aí então você paga mais um tutor adicional para estar junto com a criança. Graças a Deus você Ok. tinha condição. Graças a Deus, quantos não tem? Não é verdade? Exato. Só que isso eu fui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Chegou um momento que eu falei assim, o que a minha filha evoluiu com tudo isso que eu estou fazendo particular para ela até esse momento? Nada. Isso é uma percepção que eu acho que nós pais precisamos ter. E aí eu falei assim, não, vou levar ela para uma escola onde é o mundo dela. Na época, o Madre Cecília, que ainda não era presidente da PAI. Vou levar ela para o Madre Cecília. No primeiro contato que eu tive, o médico pegou e rejeitou a entrada da minha filha. Por quê? Porque, graças a Deus, a minha filha ela não tem uma deficiência visual. Ela tem um atraso mental muito acentuado, né? Mas se você olhar para ela sentada, você acha que ela é uma criança normal, né? Então ele falou, não, sua filha é muito linda para estar aqui. Você tem que incluir sua filha para chegar no fim do ano, ela bater foto com os amiguinhos de formatura. Eu falei, doutor, que concepção é essa? Ela vai bater foto com um grupo formando, sendo que ela não sabe ler e escrever, ela não fala. Ela não está entendendo. Ela nem fala. Você percebe? Então essa é a inclusão que hoje se briga. Não estava tendo ali no profissional também uma certa... Não, mas você sabe o que é isso? Olha, Marquinho, Fábio, Sim. existe uma coisa hoje, o ano passado eu participei de uma audiência que foi nacional, que quem presidiu foi o Dias Toffoli, para tratar somente de assunto das crianças especiais. Hoje existe uma corrente muito grande no Brasil de pessoas que querem acabar com as instituições, como a PAI, por exemplo, para que todas as crianças sejam incluídas na rede regular normal. Olha para você o ponto. Isso é uma coisa que a sociedade não tá sabendo, mas é o que já tem muito forte. É um grupo muito forte. Então existe uma corrente que defende, que eu sou um deles, que defende a permanência da instituição, e outro grupo que ia acabar, porque são os pais que saíram da toca agora e acham que os filhos não podem ser vistos como especiais. Eles têm que estar na rede regular normal. Né? Aí é o que eu falo para você, qual foi a experiência que eu adquiri? Aí uma opinião minha, não critico quem luta pelos direitos. O que eu fiz? Eu falei, é justo? Aí é uma pergunta minha, para mim mesmo, e com a minha esposa, eu falei assim, é justo? É direito da minha filha estar dentro de uma sala de aula? É direito. Ok, eu posso brigar pelo direito, todo mundo tem que aceitar, ninguém pode reformar. Está na Constituição. Agora, é meu direito pôr minha filha dentro de uma sala de aula, com 20 alunos, 15 alunos, quantos forem, que estão lá aprendendo, uma aula de história, de matemática, e a minha filha, sabendo o que está acontecendo, em 15 minutos ela vai acabar a tolerância dela, e aí ela vai começar a dar tapa na mesa, ela vai começar a balbuciar, vai começar a resmungar e atrapalhar os outros 15? É uma pergunta que eu fiz para mim mesmo. É meu direito fazer isso? Direito dela é estar na sala. Que se obrigar ela a estar lá. Beleza, mas é meu... a gente ter um pouco de empatia, se colocar na posição do outro. Mas as salas não estão preparadas, né? Você não tem profissionais para isso. Às vezes não está preparada nem para o normal, né? Sim, é isso. Vamos dizer, né? Mas imagina, então eu acho que você está sendo, né, fazendo um trabalho empático aí, mas até com ela. Sim. É complicado, imagina, você está fazendo, a pessoa tá ali e fala, daqui a 15 minutos vai, sabe... vai acontecer alguma coisa, e eu vou mais light, você tá falando disso, até pessoas ou crianças que têm algumas coisas até bem menor, mas que também a gente tem que começar a perceber, de não ter mais atenção, passou os 15 minutos, mas é uma pessoa, né, vamos dizer, normal, mas ela tem um diagnóstico ali de que é imperativo, é isso, aquilo outro. Se nem para isso as nossas escolas estão preparadas, você imagina. Então, realmente, eu não sabia também disso, que existe essa força. E quantos vídeos você vê na internet aí de alunos, os famosos amiguinhos, batendo no autista, batendo no outro, porque ele não aceita aquele ali, desculpa a palavra, é doente. É isso. É bullying total. Você sabe que assim, nós estamos com uma demanda, porque assim, graças a Deus, hoje as pessoas em Taubaté estão enxergando, porque o trabalho desses 12 anos teve qual objetivo? Abrir a PAI para a cidade, fazer a cidade conhecer a instituição, para que as pessoas quebrem esse rótulo e passem a enxergar a instituição de forma diferente. O ano passado, nós recebemos 5 alunos de escolas particulares tradicionais da cidade, que os pais começaram com essa questão da inclusão, né, seguiram esse caminho, e aí perceberam o quê?
Meu filho não tem nem prazer de ir na escola. Meu filho não quer ir para a escola. Levanta de manhã e não tem prazer. Por quê? Porque é o que você falou, Fábio. Chega na escola, você numa escola no pátio, a direção da escola vai cuidar de todo mundo? Não vai. Não vai. Por outro lado, quando você pega uma criança de 6, 7 anos, cara, é natural, e foi o que eu fiz, quando eu tirei minha filha. Porque assim, você põe minha filha não anda, ela não interage. Você põe ela sentada no chão, pega todos os coleguinhas, 7, 8 coleguinhas, para sentar em volta dela, para brincar com ela, beleza? A criança nessa idade, ela brincou 5 minutos, ela já levanta e quer mudar de lado. Sim. Certo ou não? Ou ela brinca, mas ela quer ação e reação, ação e reação. Lógico. Não tem contrapartida, para aquela criança se tornou uma coisa chata. Sim. Você tá entendendo? E eu não cobro da criança que ela tem que estar ali. É direito dela, ela está numa fase de curiosidade, de querer despertar para outras coisas. Então, o que acontece? As pessoas precisam entender que, né, nós estamos falando aqui que assim, você leva, porque é seu direito, porém, o que a gente vê de relato dos pais? Meu filho está sofrendo muito bullying. Só que muitas vezes você chega com crianças que já são especiais, mas já com problemas psicológicos, por algumas que têm um pouco de entendimento, terem a percepção de que elas foram excluídas, de que elas foram marginalizadas. E já começa... Entendeu? Começa com rebeldia, às vezes com algumas ações mais agressivas. Por quê? Porque elas já se sentiram rejeitadas. E é interessante você ver relato de mães que estão conosco hoje há 1 ano e as mães chegarem e falarem assim, nossa, meu filho hoje é 5 horas da manhã, ele já levanta, põe a mochilinha nas costas, ele vem me acordar porque ele quer vir para pai. Por quê? Encontrou o mundo dele, onde as pessoas se amam, se respeitam e buscam a potencialização daquilo que ela pode desenvolver e que pode explorar de melhor de conhecimento daquela criança. Mas isso, nossa, mas parece tão... simples, desculpa até dizer, mas você falando assim, eu fico ouvindo, mas não tá fácil isso? Tá óbvio, né? Não tá óbvio? Sabe, tipo assim, na minha cabeça, eu falo, caramba, tem que ser assim. Tem que ser assim. Mas não é porque assim, ó, primeiro assim, o que eu falo sempre, também sem crítica a ninguém. Quem é o maior preconceituoso hoje, né, dentro de uma família especial? A própria família. Então, Em primeiro lugar, os pais têm dificuldade, porque, Marquinhos, o que acontece? Foi o meu caso. Imagina você, quando minha esposa ficou grávida, a primeira coisa que eu fiz foi o quê? Eu fui na Caixa Econômica Federal, abri um plano de previdência para ela, quando atingisse os 18 anos, ela teria uma renda por mês que ela não iria depender de mim. Ela ia, durante 7 anos, ela falou, vou morar fora. Ela ia ter o dinheiro dela. Sim. Vou fazer tal faculdade. Ela ia ter o dinheiro para pagar a faculdade dela. Então esse é o sonho de todo pai. Sim. Né? Quando sua mulher tá grávida, você fica assim, já imaginando. Caderneta de poupança. Você fica imaginando minha filha formada, estudando, meu filho jogando bola, aquelas coisas todas. E quando não acontece isso? Né? A hora que você recebe um diagnóstico, primeiro seu chão cai. Não adianta a pessoa vir com hipocrisia, dizer, não, estou preparada. Ninguém está preparado. Não, isso é hipocrisia quem falar isso. Entendeu? Né? É com o tempo, né? Você vai... A gente sabe de histórias que marido separou da esposa porque não queria. 90%, deixa eu falar para vocês, porque a gente tem na PAI. 90% das famílias especiais o marido abandona. Caramba! Né? A gente tem pessoas, a gente tem acompanhamentos lá, assim, de marido virar para mulher, e não é pessoas serem simples, não, pessoas que trabalhavam na Alstom, tal, não sei o que, engenheiro, que quando a mulher ficou grávida, o cara virou para ela e falou assim, esse filho não é meu, porque eu jamais teria um filho especial. Então tem coisas agressivas que você não tem noção nesse mundo, porque o homem é machista. Total. Entendeu? A sociedade A sociedade mas o homem ele é mais preconceituoso ainda. A mãe tem aquela coisa do amor, por mais que sofra, ela acolhe. Mas o homem não, ele rejeita. Ele sonha com aquele menino perfeito que vai acompanhar ele no futebol, vai jogar futebol, é isso aí. Aí ele vê que desmoronou esse sonho dele, então também não é meu mais. Então, e aí é onde o cara começa a ir com os amigos, a mulher fica em casa cuidando da criança. E é onde dá a separação, porque geralmente o cara arruma uma outra coisa para fora e acaba abandonando a mulher. Né? E a culpa é dela. E a culpa é dela. O problema é seu, não é meu. Né? Eu não teria uma coisa dessa. E isso é fato, a gente está ali, a gente
tem esses relatos, um mais absurdo que o outro, né? A gente tem, sim. Então, o que a gente vê? O que a gente vê é assim, que a sociedade, os pais, em primeiro lugar, não é fácil, mas precisa ter o entendimento. Enquanto você não tiver entendimento e viver o conflito, e uma coisa que eu falo para todos os pais, não queira provar para a sociedade que seu filho é normal. Porque o pai, ele quer provar, ele põe numa escola particular, tudo, ele quer provar para todo mundo que meu filho é capaz. E por que eu falo isso? Porque quando minha filha nasceu, eu fiz tudo isso pensando assim, não, minha filha vai ser normal, eu quero saber o que ela tem, porque ela vai... É um desafio seu. Você passou por todos os caminhos. Eu sei. Hoje, quando eu falo, eu sei o que eu estou falando com propriedade, porque eu fui assim. Muita entendeu? Até chegar, quando eu falei para vocês, quando minha filha atingiu 7 anos, eu falei assim, esse vai ser um ano sabático da minha filha. Eu tirei ela de tudo. Falei, eu que vou cuidar dela. Então, eu chegava do trabalho todo dia, punha ela na cadeirinha da bicicleta, saía para andar de bicicleta. Caiu a ficha ali? Ali caiu. Eu falei para minha mulher, daqui para frente ninguém mais põe a mão na minha filha. E vocês já pensavam, você no seu caso, ou vocês já pensavam em lutar com isso, ou nesse momento era só vocês, né? Nesse momento... Não, era nós com a nossa filha, porque era uma luta em busca de um fechamento de um diagnóstico. Não dá ainda para pensar numa coisa... Então eu nem pensava em APAE, não pensava nada disso, eu pensava que eu precisava encontrar um caminho para a minha filha. Esse era o ponto. Né? E aí quando eu me despi disso tudo, né? Fiquei 1 ano, eu andava de bicicleta todo dia com ela, entendeu? Ali pelo lado da Mantiqueira, que na época era só terreno ali, então eu ficava andando de bicicleta, tudo ali, até lá perto da Ford, tudo. Ficava andando. Fiquei 1 ano com ela só, ela não ia em lugar nenhum mais. E aí quando retornou, nós pusemos ela no Mar de Sicília, aí eu acabei assumindo a PAI, e aí levei ela para a PAI. Né? E aí foi onde eu falei, assim, eu falei, tanto é que assim, Marquinho, Fábio, a minha filha, assim, é uma coisa que os médicos mesmo falam, a sua filha, apesar de ela ser sindrômica, minha filha é uma bênção de Deus, porque assim, ela vai fazer 20 anos esse ano. Minha filha nunca tomou nada na vida, não toma nenhum medicamento, nenhum. Nada, nunca de gripe, nada ela tomou. Por quê? Porque a gente falou assim, não, eu vou cuidar da minha filha. Mesmo. Então eu cuido da alimentação dela, para que ela tenha uma alimentação saudável, para que ela... Você entendeu? A gente priva, porque assim, como ela não tem... Uma criança quer bolacha, quer Coca-Cola, quer chocolate, quer doce, essas coisas eu não dou para ela. Porque assim, nossa, tadinha. Não, ela não tem esse entendimento. Você tá entendendo? Ela não tem esse entendimento. Então, ela come brócolis, cenoura, beterraba, que são coisas saudáveis para ela. Sim. Como ela não tem entendimento, ela não fica chateada de não ganhei a bolacha. É que nem o cachorro, né? Você nunca deu carne, ele come ração. O dia que você der. Isso tá ferrado. Cara, verdade. Mas olha que legal ouvir isso e entrar mais nesse mundo, né? Entender realmente de uma pessoa que tá envolvida. Agora, uma outra coisa que me vem à cabeça à frente da instituição. Como que se sustenta? Como que sustenta isso? É isso que eu ia perguntar. Como é que é? Porque você falou 300 crianças. Cara, uma logística. Para administrar isso também tem que ser um administrador mesmo, né? Não é só porque você tem... Caramba, e como é que é isso? Esse é o grande desafio, né? A PAI hoje, também poucas pessoas têm esse conhecimento. E que a gente deveria valorizar muito. A instituição APAI é a maior organização não governamental do mundo. Porque são 2.235 APAIs no Brasil. 2.000 unidades? Não existe uma organização no mundo que tenha essa dimensão. Então, praticamente as APAIs, elas atingem 70% do território nacional. Por quê? Porque tem a PAI que não tem numa cidade, mas ela acolhe os munícipes próximos. Então, ela atinge 70% da população brasileira hoje. Como funciona a PAI de Taubaté? Porque a PAI de Taubaté tem uma característica diferente das APAIs. A PAI de Taubaté tem a residência inclusiva, porque a PAI não tem essa finalidade. A PAI é você levar a criança lá de manhã e à tarde, fechou a instituição, acabou. Esse é o normal é o normal das APAIs. É uma escola mesmo. É uma escola. E aí o que acontece? Nós aqui criamos a residência inclusiva. Nós temos hoje 17 moradores, onde é a residência dessas crianças, ali na PAI. Caramba. 24 horas por dia, 365 dias do ano. Casa dela. Nós temos uma residência masculina e uma feminina.
Que casos são esses? Nós temos caso de determinação judicial por violência familiar, então o juiz impede por denúncia a presença da família e pediu a inclusão na APAE, então nós aceitamos. E temos aqueles casos onde, de repente, mãe, pai, irmão faleceu, não tem quem cuida, nós temos alguns casos. E a grande maioria dos casos são de pessoas que a gente não sabe o paradeiro de pai, de mãe, que foram abandonadas, né, largaram na rua e aí nós acolhemos e hoje moram na APAE. Então, esse convênio é um convênio celebrado com o município, porque isso é um problema social do município, que a APAE não tem essa obrigação. Exato. Se nós não tivéssemos a residência, o município teria que encontrar lugar para eles. Então, nós celebramos um convênio com a prefeitura, que, por sinal, é uma briga já de 12 anos, porque é um convênio onde, na gestão é uma briga desde quando você entrou. Porque, assim, o cara coloca... Você faz um convênio, ficaram 8 anos sem fazer todo ano, você tem o dissídio da categoria. Voluntário sou eu. Os demais são tudo CLT. Né? Todos os funcionários da APAE são CLT. Lógico. Então, todo ano tem dissídio da categoria. E a prefeitura, bela prefeitura nossa, 8 anos ela não fez repasse. Imagina você 8 anos sem correção de recurso. Ou para onde foi o buraco. Esse é um ponto. Aí nós temos um outro convênio que é a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, porque nós temos a escola, então aquelas crianças que podem ser alfabetizadas, que conseguem acompanhar a alfabetização, nós temos a escola de alfabetização com professores especialistas, então quem tem esse preconceito deveria quebrar, porque se tem professor especialista para lidar com crianças especiais, é a APAE de Taubaté, né? Legal. E aí depois temos o convênio com o SUS, porque nós temos a clínica, onde nós temos fisioterapeuta, psiquiatra, neurologista, fono, psicólogo, nutricionista, dentista. Então tem que ter o atendimento. Isso. A criança vai para a instituição e ela, ao mesmo tempo que ela é alfabetizada ou, por exemplo, um outro projeto é o projeto do desenvolvimento social, que quando a criança atinge os 30 anos, a gente fala criança porque para nós 50, 60 anos é a nossa criança, né? Eles atingiram os 30 anos, o governo de São Paulo, há uns 10 anos atrás, ele elaborou uma lei onde ele dizia assim, quem tem que aprender até os 30, depois dos 30, tchau e benção. Eu falei, então eu ponho para fora, filho para a mãe, falou só, toma que o filho é teu e tchau. Aí eles criaram a Secretaria do Desenvolvimento Social, onde nós criamos os projetos dentro da instituição. Horta, pomar, artesanato, pintura, cozinha experimental. E aí essas crianças vão sendo alocadas de acordo com a habilidade ou que elas tenham mais aptidão. A gente coloca nos projetos para que elas tenham um aprendizado em algum tipo de atividade, que poderá amanhã ser a inclusão no mercado de trabalho ou ajudar dentro da própria casa. Né? Então nós temos esses 3 convênios, tá? Que nós temos fixos. Aí nós temos uma parceria grande, que é o ValeCap. O ValeCap é um divisor de águas que nos ajuda muito, né? Porque muita gente fala assim, bingo é ilegal. Não, bingo não é ilegal. Quando os bingos fecharam no Brasil, eles fecharam por quê? Porque o bingo estava aberto, ele tinha que destinar 10% da arrecadação para uma instituição e eles não destinavam. Eles punham o nome de uma instituição, mas não repassavam dinheiro. Então, eu ia perguntar, agora que você comentou, eu já trabalhei em bingo, inclusive. Então é o tipo de coisa que a população precisa saber disso. Não é ilegal. Ilegal era a execução final, que o cara não repassava. Como tudo, se está fora da lei, existe uma lei. Existe uma lei, cumpra. Tanto é que o ValeCap está aí há 12 anos, e é direitinho. O ValeCap. Pra vocês terem uma noção, fechou dia 30, dia 5 já está na conta nossa, a participação. São 19 APAEs no Vale do Paraíba, então é distribuído. É igual? Não, é por número de assistidos. Então a nossa recebe mais porque nós somos o número maior de atendimentos. Então, proporcionalmente, a quem recebe mais, recebe a cota de... Então, direitinho. E por outro lado, para que não exista o desvio do recurso pelo administrador da instituição que recebe, o que o Ministério Público determina? Recebeu o dia 5, você tem até o dia 15 para prestar conta. Então, você tem que elaborar um programa, dizendo assim, no começo do ano, o dinheiro que eu receber, eu vou fazer o que com ele? Vou pagar funcionário, eu vou pagar água, eu vou pagar luz.
Sim. Então você já diz o que é. Como uma lei de... Como a prefeitura, né? Você presta conta. Então recebeu o dinheiro, chegou dia 15, você vai lá, apresenta. Mas não usei todo o dinheiro, não tem problema. Você vai chegar no fim do ano, você diz isso, olha, sobrou 15 mil reais. Você precisa devolver? Não, você vai dizer para o Ministério Público que tem uma sobra de 15 mil reais daquele ano. Se pode alocar para outro ano ou para outro. Eu ia perguntar isso exatamente. E tem essa sobra? Infelizmente. Então. Por que não dá? Agora não você vai entender outra. Que nem eu falei para você, a prefeitura ficou 8 anos sem nos fazer uma correção de repasse. Então hoje eu começo o ano, por exemplo, qual é o meu custo anual para ter uma residência daquela com 17 pessoas? Eu preciso ter enfermeiro 24 horas, eu preciso ter 14 cuidadores, 2 para cada residência, mais folguista, mais aquele que faz a férias, alimentação. O custo hoje para nós é de 550 mil reais. Ano. Já começa com isso aí. A prefeitura me dá 420. Já tem um... Entendeu? Aquilo que eu poderia usar de sobra do Vale Cap para fazer outros investimentos, eu tenho que cobrir rombo. Eu tenho que fazer festa para cobrir o buraco. Os pais ajudam também. Ou não? Não, é uma não, é porque não é associação. O brasileiro é algo para ser estudado, né? Porque assim, a instituição é filantrópica, né? Ela é uma organização não governamental. Então, assim, se você é voluntário, se você deseja voluntariamente fazer doação, ok. Mas eu não peço para nenhum pai, tão apertado, tal, não sei, eu não falo nada disso. Sim. Eu deixo os pais à vontade em querer ajudar ou não. Mas, na realidade, eles mais pedem ajuda do que nós ajudamos. Não, eu imagino. Já que você tocou, quer ver uma coisa que as pessoas às vezes acham que eu sou duro. Eu não sou duro. Eu falo para as pessoas assim, a gente precisa entender as coisas. A gente precisa entender, separar a coisa que a PAI assiste as pessoas e o assistencialismo, que é você ficar dando tudo e a pessoa nunca entendeu o valor. Sim. Um exemplo que eu dou é assim. Praticamente todas as crianças lá, os pais têm o LOAS deles. O que é o LOAS? O LOAS é o direito da criança especial ao valor de uma aposentadoria, R$ 1.400. Ok. O que fala a lei do LOAS? Que ela é exclusiva da criança, do deficiente. Não é para comprar arroz e feijão para casa. É para você assistir. Vai precisar de fralda? Tem. Você precisa de uma cadeira de roda. Esse dinheiro é para ele. A vestimenta dele, a medicação dele, certo? Esse é o LOAS. O LOAS é personalíssimo. Só para você ter uma noção. Essas crianças que estão na PAI, por não terem familiares, entrei em juízo, pedi a curatela deles. Eu sou curador de 12 dos moradores lá. Porque através da curatela eu pedi o LOAS deles. Lógico. Eu consegui o LOAS. Para quê? Porque aí chega no aniversário, ele escolhe o aniversário, eu faço festa em buffet para a criança, eles escolhem os convidados dele. Então eles têm uma vida que a família não deu, eu dou para eles. E também. E com o dinheiro deles. Esse é o dinheiro para eles, né? Então chega no fim do ano, eles escolhem o que eles querem de presente, assistente social leva eles no shopping, então eles compram o presente deles, tudo do jeito que eles querem. Eles devem uma vida normal, esses 12 que eu sou responsável. E aí o que acontece? Há uns tempos atrás, uma mãe chegou para mim e falou assim, seu Marcos, o senhor não poderia comprar a rodinha da cadeira de roda para o meu filho, porque quebrou tudo? Eu falei, Mas você recebe o LOAS dele. O LOAS que você recebe é para esse fim, é a manutenção do teu filho. Daquela... Só que aí compra cigarro, compra cerveja, paga aluguel, enfim, paga aluguel, paga água, paga luz. Eu falei, essa é a diferença que vocês precisam entender. A PAI não tem essa obrigação. Não adianta você ficar bravo comigo, entendeu? Porque o que a gente precisa educar o povo brasileiro, que, né, infelizmente existem políticas que estão educando as pessoas a só querer dar. Não tem custo. Sim. Né? Você precisa fazer a alocação do recurso corretamente. Né? Se a sua família está estourada, é porque você não está conseguindo... Não está organizando, administrando. A dificuldade existe para todos. A gente sabe que não está fácil. Mas se está difícil, eu tenho que cortar os excessos. Administrar, né? Então, essas coisas, sabe, que as pessoas vão entender. Sim. Então, o que eu falo, gente, eu recebo, que nem depois da pandemia, tem muita gente que continua fazendo doação de cestas para PAI, como exemplo é o Tenda, tal, manda lá 80. Então, assim,
no começo eu pegava as cestas, via as famílias mais pontuais e pedia para assistente social levar. Chegava lá, às vezes a pessoa estava com 2, 3 cestas e ela pegava mais aquela. Eu falei, caramba, que falta de educação, né, meu? Sim. Eu já tenho 3, eu quero mais uma. De repente tem alguém que não tem nenhuma. Sim. E pega naquele mês, né? Às vezes ela já tem, ela poderia, vou deixar para outro, talvez outro mês eu... Vê uma pessoa que estava, de repente, precisando mais. Mas é educação, aí bate na educação. Então tem tudo isso. Então, assim, a gente vive disso e tem que correr atrás dessa. Por que faz festa? Porque a gente precisa cobrir rombo daquilo que, infelizmente, os convênios não completam. Não é nem cobrir. No caso, é cobrir, né? No seu caso, é cobrir. Mas eu acho que o pensamento deveria ser... Vamos fazer festa para ter sobrando. Esse era o ideal. O ideal é, cara, chegar no final do ano, tem 100 pau aqui no caixa. Por quê? Porque você tem que fazer uma melhoria. Você tem a manutenção. Vamos mexer sabe, no local, na estrutura. Imagina o prédio. Você vai precisar mexer no prédio. É isso. Mas enfim, mas aí a gente vem na educação da pessoa pegar 3, 4 cestas, essas coisas, a gente volta na educação, e agora eu vou voltar outro lugar que a gente começou lá no começo, que é das crianças sofrer bullying, essas coisas. A criança, vamos dizer normal, nem gosto de falar isso, às vezes ela não é educada dentro de casa para estar junto com o amiguinho que é mais gordinho, que é pretinho, que é, sabe, especial. Então é educação. Marquinhos, você sabe que assim, ó, tudo que eu tô partilhando aqui, coisas que eu vivi, né? Por isso que eu falo sem nenhum problema, que quando eu falo que o preconceito você não leu, acabou, né? Você não tá lendo. Eu tô vivendo isso, né? Então, num aniversário, por exemplo, eu estava num aniversário, eu, minha esposa e minha filha. Como minha filha tem dificuldade, eu não fico com as crianças, que eu falei pra você, eu não fico falando para as crianças virem brincar com a minha filha. As crianças estão brincando, eu pego minha filha lá com jeitinho, eu vou andando com ela, eu mesmo, né? E ela tem a dificuldade dela, então eu vou bem devagarzinho, no meio das pessoas, tudo. Eu estava passando assim, debaixo de um local, no ambiente da festa, tinha acho que umas 5 mães sentadas conversando. E eu ouvi, ninguém me falou, eu ouvi, né? Porque a minha filha chama atenção, porque como ela tem um rosto muito bonito e ela anda com muita dificuldade, fica todo mundo parado olhando, sabe? É grande. E aí as mães falando uma para outra assim, não, eu já fui na escola lá, eu já falei, se colocar essas crianças retardadas dentro da sala com a minha filha para atrapalhar a minha filha, eu vou lá para brigar. Você tá entendendo? Então assim, não é ninguém me falando, não, tô falando porque eu ouvi. Aí você vai falar, pô, o que você falou? Cara, eu não perco nem meu tempo. Porque aí eu fico imaginando, o que uma mãe dessa fala pro filho? Como que uma criança dessa vai conviver com a diferença? Ela não convive. Porque dentro de casa, o exemplo está partindo dos pais, a segregação. Você tá entendendo? E não adianta as pessoas falarem que isso está acabando. Não tá, porque a todo momento você ouve isso. A gente tinha um grupo de pessoas conhecidas que a gente se reunia de terça-feira para ler a Bíblia, para orar, essas coisas todas. E uma moça de uma outra escola particular, ela uma vez falou isso para a gente. Ela falou assim, olha, a diretora me chamou, que eu ia cuidar, estava chegando uma criança especial nova na escola, a diretora chegou para ela e falou, a única coisa que tem que fazer é o seguinte, não deixa ela cair e se machucar, só isso, mas não precisa fazer mais nada, não se preocupe. Então, a própria escola, às vezes, já orienta o profissional a não integrar a criança. E muita escola nem aceita, né? Não quero esse tipo de pessoa. Não fala pra você. Não fala, mas não quero o tipo de pessoa. Mas ela queria, não, olha, que a gente não achou profissional ainda pra cuidar do teu filho. Sim. E aí vai te enrolando o máximo pra você chegar e desistir. Eu vivi isso. Tudo isso, o que você tá falando, eu vivi isso. Imagino. Entendeu? Mas é muito... Essa visão é muito interessante. Tudo isso é parte da educação, né? Tudo isso é educação. Quando a gente olha esse cenário, é o que eu falo. O quanto nós precisamos, né, o Brasil precisa, é que eu falo isso direto, nós precisamos trazer à tona para uma discussão mais ampla. Não de jogar poeira debaixo do tapete. Todo mundo fica jogando poeira debaixo do tapete. Eu acho que as pessoas vão parar de falar assim, não, melhorou muito. Se o cara que é homossexual falar que melhorou muito, ele não precisava estar brigando o tempo inteiro. Ele não precisava o tempo inteiro... Ter representante lá. Né? Brigando pelos direitos, fazer valer aquilo. Não, está na Constituição, mas os negros, né? Melhorou, o negro continua, precisa a todo momento sofreu né, algum tipo de discriminação. Sim. Se a gente tivesse evoluído, nós não precisávamos toda hora. Você não passa um dia na televisão que não tem algum noticiário sobre isso. Sim.
Então, como que nós evoluímos se todo dia ao noticiário ele traz à tona exatamente essa questão, não é verdade? Então, eu acho que nós precisaríamos dialogar mais, falar mais sobre essa questão. Assim, não é a aceitação, né, de as pessoas, é que nem eu falo para você, os pais de pessoas especiais, em específico, primeiro, eles precisam ter aceitação. Isso é o primeiro lugar. Segundo ponto, na minha visão, é parar com as brigas dos direitos. Eu preciso brigar pelos meus direitos, né? Tem uma amiga nossa, né, eu e da minha esposa, que ela, a vida inteira, eu sempre falei para ela, para com essa bobeira, porque a filha dela, com a minha filha, tem muita dificuldade, então ela sempre brigou. Ah, não, vai para uma escola, vou brigar, vai lá brigar, arrumava tutor. Eu falei, o que você tem que entender é assim, quando você briga, você está exigindo. E aí, que a pessoa vai atender a sua filha, ela está atendendo por obrigação, forçado. Então não é uma coisa amorosa. Não. Você está entendendo? Põe ela aí porque o juiz determinou. Entendeu? Aí você põe uma pessoa para cuidar dela, uma pessoa que você teve que arrumar para cuidar dela, e que muitas vezes não está nem afim disso. Então, é essa questão que tanto quem não aceita como quem tem precisam ter uma clareza melhor se vale a pena essa briga toda. Ou se a gente precisa discutir para que as pessoas tenham mais clareza do assunto. E a criança que está ali, ela precisa muito mais da atenção, amor, energia boa do que realmente do aprender. Ela não está numa fase, né? Na minha casa, sabe, a minha esposa vem da minha sogra, passou para minha esposa e agora meus meninos são escoteiros. Meu menino menor, a última terça-feira do mês, ele sai com aquele médicos na rua. O escoteiro agora faz parte. Ele sai. É isso. 11 anos. Né? É isso. 11 anos. Mas sai lá, ajuda. Mas é que o escoteiro tem esse trabalho da educação, né? De você quebrar as barreiras, os preconceitos, respeitar, higiene, não deixar sujeira. Então, é isso. O Brasil precisa de mais disso. E ele separa a roupa, ele pede pros amigos, ele corre atrás e leva a roupa principalmente quando ele acha criança. Ele acha criança e ele sabe que aquele dia aquele dia eu encontrei uma criança em tal lugar, hoje nós vamos passar lá, vou levar tal brinquedo pra ele. Ele dá brinquedo dele, dá roupa. Então. E só voltando agora, uma volta, né? Por isso que é bom papo. Por isso que não é uma entrevista, é um bate-papo. Só voltando agora na cabeça, que a gente falou de verba, orçamento, sei lá. Existe, você já falou das parcerias, né? Dos convênios. Mas existem também as emendas, que eu sei que vocês eu até vi, acho que no seu Stories, em algum lugar que eu vi, vem algumas emendas. Dá pra gente enviar isso. Isso é importante também, né? Isso é o que nos ajuda muito, principalmente na parte de manutenção. Um exemplo é o Sérgio Vitor, enquanto deputado, né? Ele nos ajudou muito, né? E às vezes o que acontece? Por que ajuda muita gente? Fala, nossa, mas só ajuda pai. Aí vem uma outra questão, que é assim, que as pessoas vão entender. Taubaté deve ter umas 70 instituições não governamentais. 2 apenas são habilitadas. Tem todos. Porque a pessoa não adianta querer a verba. Você precisa atender os requisitos que o governo exige, que aí não é mais nem o deputado. Porque para você estar apto a receber o recurso, o governo exige uma série de certificações. Se você não tiver um documento, você já não está habilitado. Inclusive, existe muita verba parada que não consegue vir até para a prefeitura. Se a prefeitura não tiver habilitada, não vem verba do Ministério das Cidades, Ministério da Cultura, não vem. Você precisa atender os requisitos, que quem monta os requisitos não é o deputado. Que é você tem que estar preparado. Você tem que estar preparado. Então, esse é um cuidado que eu sempre tive com a instituição, onde, assim, a gente vai atrás, o Sérgio mesmo mandou o ano passado um total de mais de R$600 mil para nós em emendas parlamentares, aonde nós reformamos totalmente a quadra de esporte das crianças, que era uma quadra extremamente precária, fizemos arquibancada lateral, fizemos rampa de acessibilidade, reformamos totalmente o refeitório, fizemos sala de música. Então nós fizemos muitas obras através da emenda parlamentar, que é um divisor de águas para nós, que é aquilo que as festas seriam o excedente para que nós pudéssemos fazer a manutenção. Nós não conseguimos porque tem que cobrir o buraco dos convênios que não são suficientes. Então a emenda parlamentar nos salva. Então a gente tem reforma do clube de mães, tudo isso com a emenda parlamentar que o Sérgio Vitor nos destinou. Então ele foi um parceiraço, ele foi e aí é onde a população, né, a gente aproveita, porque para dizer assim, a população que a gente tem no Vale do Paraíba,
mais de 2 milhões de habitantes. A gente não elege representantes do Vale do Paraíba, a gente vota em candidato de Bauru, de Ribeirão Preto, de Presidente Prudente. E a gente pega o Vale, você não tem representante, cara. De São Paulo, você não tem na Câmara Federal. E tem voto para isso. E você tem voto para pôr 4 deputados federais e 5 estaduais. E a gente não tem representante. Sim. Entendeu? Então é uma coisa que a população precisa abrir o olho, porque aí, ó, como é que agora, não tendo representante, a gente vai buscar recurso? Pena mais, né? Você pena mais, você tem que pedalar mais, né? E as instituições estão aí, precisando de recursos. Então, as emendas parlamentares são fundamentais, sim, elas nos ajudam muito. Uma outra questão também, que para quem está ouvindo, se preside alguma instituição, é fundamental quando a gente fala de você ter todas as suas normas, procedimentos corretos. Nós, por exemplo, nós reformamos a clínica, teve um investimento de mais de R$200 mil na nossa clínica. Com que projeto? Um projeto que eu mandei para o Banco Itaú, o Banco Itaú aprovou e reformou totalmente. Tem as parcerias, desde que você tenha uma instituição que o cara olha e fala, não, é sério, aqui é certificado, você presta conta corretamente do projeto que você elaborou, porque essas empresas mandam auditor para ver se você está cumprindo. Eles não põem dinheiro em lugar ruim. Né? Nós temos 2 salas de tecnologia dentro da PAI, que é projeto da Embraer. Nós mandamos 2 projetos para a Embraer, eles nos fizeram uma sala só de computadores, com um projetor de PowerPoint, com tudo, onde nós ensinamos computação para as crianças, e uma outra sala de tecnologia assistiva, onde um paralisia cerebral, por exemplo, que não mexe com a mão, não fala nem nada, com o olhar no computador, ele expressa o que ele tem de intenção para falar para as pessoas. Entendeu? Então, são coisas que, se você for sério na gestão da sua instituição, você consegue grandes parceiros. Entendeu? Então a gente busca agregar mais na instituição através dessas empresas que nós temos na região. E isso aí é essa administração, tudo que você falou, é um espelho da gestão pública, né? Sim. Porque se a gente tem gestores públicos em cada setor trabalhando, com documentação pronta para receber um auxílio, para receber uma parceria, né? É isso. E às vezes a gente vê assim, mas tá faltando dinheiro nisso, tá faltando aquilo, mas o dinheiro tá rodando. Tá rodando. Ele tá no ar. Você precisa caçar ele. E Marquinhos, você sabe que assim, ó, é o que eu falo para você, ser honesto é obrigação nossa. Eu sou um voluntário. Outro equívoco que as pessoas às vezes comentam é assim, a pessoa entra numa instituição, ele é voluntário, daqui a pouco ele começa a comer demais, beber demais. Não, mas eu ajudo. Não, você quis. Nada justifica eu chegar amanhã e falar porque eu trabalho demais, eu sou voluntário, eu pegar qualquer coisa da instituição. E agora falar em voluntário, como que funciona ser voluntário na PAI? Então, é legal que assim, ó, a gente, muitas vezes a pessoa acha que a gente precisa ser voluntário, ser só dinheiro. Não é dinheiro. Às vezes você tem uma expertise lá, que nem tem pessoas que pode 2 vezes por semana ir na PAI, eu tenho conhecimento de bordado. Elas vão lá no Clube de Mães, porque nós temos um local específico para as mães que levam os seus filhos, que não têm a autonomia para ir sozinho. Então nós acolhemos as mães numa casa, e nessa casa nós desenvolvemos uns projetos com elas. Entendeu? Então elas aprendem a costurar, bordar, pintar e tudo mais. Então tem voluntário para ir lá. Você tem conhecimento? Sei bordar, vou ensinar as mães. Vai lá ensinar lá, uma vez por semana. Você é voluntário, uma vez por semana, ficar 2 horinhas lá. Você está doando, não é dinheiro, seu conhecimento. Você está partilhando conhecimento, né, para as outras pessoas. Então, o voluntário legal é aquele que ele vai lá doar conhecimento para ajudar, de alguma forma, a desenvolver mais projetos, porque é isso que nós queremos. Show. Perfeito. A gente quer que as pessoas vão lá ensinar, porque a gente tem criança capaz de aprender alguma coisa. Que seja 1 ou 2 crianças, mas se você conseguir levar ela conhecimento que ela possa amanhã entrar no mercado de trabalho para que ela possa ser autossuficiente, que é ótimo. Olha o trabalho de inclusão, hein? É isso. Que nós desenvolvemos isso também, Marquinhos e Fábio. A gente tem parcerias com algumas empresas em Taubaté, onde a gente busca a inclusão do mercado de trabalho. Né? Nós temos um projeto dentro da PAI, que é com a Inflora. A Inflora hoje é uma das maiores reflorestadoras do Brasil. O que nós fizemos com eles? Como nós temos uma área muito grande,
Então, a parceria que nós temos com eles engloba 30 alunos nossos, registrado na Inflora como funcionário CLT, férias, 13º, recebe o material, roupa, tudo mais, porém eles trabalham no pomar da instituição, cuidando de todos os pés de árvores frutíferas, são eles que cuidam, mantêm o lugar limpo, organizado, vai um engenheiro da Inflora todo mês para ver como é que está, se as árvores não estão tendo praga, alguma coisa, ele orienta um dos monitores para que ele dê continuidade com os alunos. Isso é voluntariado, cara. Entendeu? Olha que parceria maravilhosa que a gente conseguiu através... O que é isso? É um voluntário que resolveu fazer essa parceria. E, de novo, você está preparado a receber isso. Porque a empresa não vai botar... Não vai colocar em lugar ruim, cara. E por que atrai, cara? Em 2018, a gente foi eleito entre as 100 melhores ONGs do Brasil em gestão e transparência, pela Fundação Getúlio Vargas. São mais de 800 mil ONGs no Brasil. 800 mil ONGs. Nós estamos entre as 100 melhores ONGs no Brasil em gestão e transparência. Recebemos certificação, selo, tudo mais. Então, automaticamente, cara, o cara olha ali dentro, opa, peraí, que você está precisando. Pode pedir que a gente te ajuda. Entendeu? Que prosa, hein? Marco, cara, me surpreendeu aí esse papo. Eu acho assim, já vou aqui até comentar assim, parabéns pelo trabalho de gestão, né? Não só acho que o trabalho pessoal e tudo mais. Você até falou que você é o voluntário, mas eu não vejo, não sei, eu não entro nesse ramo, mas eu não vejo nenhum você trabalhar e ganhar como presidente, enfim, mas eu sei que é um assunto que eu acho que nem é. Mas parabéns por toda essa trajetória, por onde você está hoje e pela gestão. E por cuidar de tantas pessoas. E por cuidar de tantas pessoas dessa forma, entendeu? Porque acho que cuidar... Com todo esse carinho. Cuidar, às vezes, cuida até demais, mas daí cuida daquele jeito, né? Eu sou obrigado a cuidar e vamos lá. Agora, acho que com esse trabalho aí de gestão, de você conseguir essas parcerias, olha a quantidade de parceria que você falou aí. Você mostra que você é um gestor. É um gestor público, então fica a dica aí. Mas, muito obrigado pelo papo. Acho que já quer falar alguma coisa, Fábio? Você... eu fico até arrepiado. São assuntos assim que faz parte da nossa ideia. Quando a gente pensou em criar o podcast, justamente isso. Essas prosas que valem pra gente. A gente já falou de câncer, já falamos de autismo, já falamos de feminicídio. Daqui dois episódios, né, vão falar do LOAS. Muita gente não sabe, muita gente não conhece, muita gente não tem acesso porque não tem a informação. E a gente vai falar disso. São assuntos assim que valem uma prosa. Vale uma prosa. Obrigado, Marquinhos. Obrigado, Fábio. A todos os ouvintes, estamos à disposição. Quem não conhece, vá conhecer a PAI, porque nós queremos é que a cidade conheça a PAI. A PAI é da cidade de Taubaté, né? E eu estou só como um prestador de serviço lá, buscando fazer o melhor e deixar aquilo que a gente fala, né? Na vida, na passagem nossa, nós precisamos deixar um legado. E a tentativa é deixar um legado positivo dentro da instituição. Muito obrigado pelo carinho, pela oportunidade, que aqui o importante é falar da PAI. Muito bom, valeu. Obrigado, Marco. Valeu, mais um papo. A gente fica por aqui, mas voltamos com uma baita prosa na semana que vem. Participe do nosso podcast, acesse nosso instagram.com/valeumaprosa e nos diga quem você gostaria que participasse do próximo programa. Envie perguntas e também críticas. Obrigado e até semana que vem!